Queridos, nós estamos fazendo uma série de mensagens com o título 7 postagens de Deus para os últimos dias. E nós estamos estudando a revelação do Apocalipse, porque no início do Apocalipse, o apóstolo João, ele tem uma revelação de Deus e ele manda 7 cartas às 7 igrejas que existiram. Os escombros dessas igrejas estão lá até hoje. Agora, um detalhe legal é que em Éfeso, por exemplo, não é escombro não, a cidade está lá. Você passa pelas ruas, você vê as casas, você vê as lojas, você vê o anfiteatro, é impressionante. Porque tem muita gente que acha que quando o povo da Bíblia recebeu a palavra de Deus, era quase um povo assim, primitivo da caverna. Não, querido, não. Tinha clube, tinha piscina, tinha sauna, tinha lugar de jogos, tinha competições esportivas, tinha teatro, tinha dança, tinha biblioteca. Querido, a Bíblia foi escrita por uma população que vivia o que você vive hoje. A diferença é a tecnologia, é a ciência que foi desenvolvida ao longo do tempo, mas os princípios de convivência e de vivência eram os mesmos. E aí Deus dá uma revelação a João para escrever o Apocalipse, e todo mundo se detém muito no que é o selo, no que é o dragão, no que é isso, aquilo, e isso tudo é muito importante para entender os princípios dos finais dos tempos, mas a introdução do Apocalipse explica por que ele foi escrito, explica a essência do que vai vir depois. E nós estamos aqui falando de cada carta, e cada carta tem uma revelação muito forte para a igreja. E a gente já falou da carta de Éfeso, a gente já falou da carta de Esmirna, a gente falou da carta de Pérgamo, e hoje nós vamos falar da carta de Tiatira. Na semana passada, na semana que vem, nós vamos falar de outra carta, e finalmente nós vamos completar em mais 3 semanas as 7 cartas do Apocalipse, terminando essa série, que para mim tem sido uma grande bênção, porque você não pode pregar para os outros sem ter pregado para você. Então, queridos, Deus está aqui falando com a gente hoje, Deus está aqui se manifestando na nossa vida, e eu queria pedir que você, nesse momento, abrisse a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, amém? Diz assim: carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo agora mais do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer
e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu preciso que você tenha muita atenção, que a gente não tenha nenhum ruído, muita atenção ao que o Espírito Santo vai te falar nessa noite. Essa palavra é para você. Senhor, fala a cada coração, que recebamos o teu recado agora, no nome de Jesus, amém. Das 7 cidades que receberam as 7 cartas, Tiatira era a cidade menos importante. No entanto, uma coisa se destacava em Tiatira: era um grande polo de indústrias de lã e de tinturas. E esse polo de tinturas e de lã, ele tinha algumas associações comerciais para que representassem esses comerciantes na sua própria cidade e em outras localidades. Interessante, por exemplo, que em Filipenses, na cidade de Filipos, nós temos uma citação de uma mulher chamada Lídia, que trabalhou com o apóstolo Paulo e que ela vendia púrpura. Acredita-se que ela era uma representante comercial das fábricas de Tiatira em Filipos. Não é interessante? Tremendo. Agora, olha o que acontece. Essas corporações é que facilitavam a vida dos comerciantes e dos produtores de lã. Produtores de lã, produtores também dos tecidos, da púrpura, de tudo que era feito. Se você não fosse coligado a uma dessas associações, dificilmente você poderia vender o seu produto. Aquelas associações faziam com que as pequenas facções, as pequenas empresas, as pequenas indústrias de lã e de tecido de lã, elas tivessem uma força para empreender um comércio além da cidade de Tiatira. Quem está entendendo? Agora, estas associações, elas tinham também um costume. Qual era o costume? Era de promover algumas festas, alguns almoços. Esses almoços iam andando, iam avançando, e tomava o dia de celebrações, e essas celebrações, elas eram também de adoração a divindades pagãs. Existiam templos pagãos também em Tiatira. Não existia um culto ao imperador romano, que era muito comum naquela época, não era forte não. Por um lado, isso era até bom, mas tinha também um outro detalhe que era muito bom. Qual era o detalhe muito bom? É que não tinha muito judeu na cidade de Tiatira. O judeu, ele era monoteísta, ou seja, quando se pregava Jesus, ele achava que estavam pregando um outro Deus, e ele ia para cima. E por causa disso, alguns servos do Senhor, ao pregar o evangelho, foram perseguidos e mortos por judeus. Naquela cidade não tinha muito judeu, mas tinha paganismo. E o grande problema da igreja de Tiatira, qual foi? É que as pessoas eram das associações comerciais. Quem promovia os almoços e as festas que tinha bebedeira eram as associações comerciais, e o fim dessas festas terminava em orgias, terminava em imoralidade, terminava também em alimentos oferecidos a deuses pagãos. E qual era o problema da época? O problema da época é que as pessoas, por serem da igreja, não achavam que estava complicado participarem também das festas que suas associações comerciais promoviam. Ou seja, eu já convivo com essa associação comercial, eu já produzo com eles, eu já vendo com eles, agora na hora de festejar eu não vou participar? Em Éfeso,
toda ação de paganismo era rechaçada. Em Pérgamo, as movimentações pagãs eram aplaudidas por alguns da igreja. Já em Tiatira, a igreja quer oficializar o paganismo. Aí você fala assim: pastor, o que tem isso a ver comigo? Queridos, o berçário está funcionando se alguém precisar, tá? O que isso tem a ver comigo? Querido, você acha que tem gente dentro da igreja que vê como o mundo lida com a sexualidade e quer oficializar dentro da igreja a sexualidade que o mundo oferece? Você acha que tem gente que fala assim: ah, pastor, na minha idade é difícil segurar, como é que eu vou não oficializar que é da minha vida esse tipo de sexualidade fora do casamento não possa acontecer? Segunda pergunta: você acha que tem gente que nos seus negócios tem feito práticas, tem feito coisas que não são agradáveis a Deus, biblicamente falando, no manual do fabricante, mas que hoje querem dizer: não tem nada a ver, agora é assim mesmo, agora todo mundo faz, e querem legalizar um formato de trabalho, de negociação, de empreendedorismo, que é fora da vontade de Deus, sim ou não? Será que tem gente dentro da igreja que está tendo relacionamentos só por interesse? E quer chegar na igreja e falar: não, temos que amar a todos. Sim, mas só procura amizade com quem pode oferecer alguma oportunidade, algum networking. E isso rompe o coração, rompe a pureza da gente. A verdade é que tem muita coisa de paganismo. Por exemplo, o que falar dessas novelas, o que falar desses filmes, desses programas de reality show que nós temos hoje disponíveis para a gente? Será que um crente em Jesus, um servo de Deus, poderia assistir isso? Será que Jesus pode sentar com você no sofá para assistir alguns desses programas, algumas dessas novelas? Jesus senta aí, vamos assistir. Se Jesus não pode participar da sua negociação, se Jesus não pode participar do que você está assistindo, se Jesus não pode participar da forma que você se diverte, se Jesus não pode participar do seu sistema de namoro, se Jesus não pode participar do seu sistema de vida, você está querendo talvez legalizar princípios fora da palavra e fazer com que a igreja tenha que aceitar um sistema pagão. E o pior de tudo é que não é difícil achar a igreja que aceitou isso. Eu não estou julgando igreja nenhuma, não estou dando o nome de ninguém. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Eu estou alertando a igreja onde eu tenho o privilégio de ser pastor, para que a gente não caia no mesmo erro. Meus amados, diante disso tudo, nós temos algumas lições, alguns alertas que o Espírito Santo nos dá na história de Tiatira. E quais são os alertas que o Espírito nos dá como igreja hoje? Primeiro, a igreja deve tomar muito cuidado para não se iludir com as avaliações humanas. A igreja tem que tomar muito cuidado, e quando eu falo igreja, eu digo você tem que tomar muito cuidado para você não se iludir com avaliações humanas. Pastor, o que você quer dizer com isso? Vamos lá, versículo 18, diz assim: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Meus amados, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. O que é isso? É um olhar que queima qualquer obstáculo, que atravessa qualquer obstáculo e vê a verdade em você. Não vê a sua aparência, não vê o seu discurso, vê o que você é de verdade.
É aquela visão do outro super-homem, que esse agora que está aparecendo aí já não está legal não. Mas o outro super-homem que olhava e via além da parede, com uma visão além da parede. O que a Bíblia está dizendo é que o Senhor tem um olhar de fogo, que atravessa tudo, e vê o fundo da tua alma, vê a tua intenção, vê a tua realidade. Ninguém engana a Deus. Agora no versículo 19, no versículo 18, nós continuamos lendo assim: e os pés como bronze reluzente. O que é isso? O pé envolve impulsionamento. Jesus é aquele que impulsiona a nossa vida, mas tem um princípio mais forte aqui: ele é um pé de bronze, ou seja, metal duro, rígido. O que a Bíblia está dizendo é que ele é aquele que vê tudo que está na tua vida, ele vê a maldade que ainda está em você, mas ele tem um pé que pode esmagar isso da sua história. Ele pode esmagar a sua maldade, sua vontade de aparecer, de querer mostrar para todo mundo que você é mais espiritual, que você é melhor que os outros. Ele pode acabar com isso da sua vida. Ele pode tirar de você esse desejo carnal que você abraça, que você multiplica, que você fala: não, isso não dá, é o meu fraco, é o meu fraco. Não é o teu fraco, é onde você decidiu ter uma crença limitante, dizendo: isso aqui eu não aguento. E é mentira. Meus amados irmãos, olha o versículo 19, diz assim: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Que coisa linda em receber elogio. Eu fico imaginando quando o pastor da igreja, o anjo da igreja de Tiatira, falou: igreja, vamos ler uma carta que o João nos escreveu, inspirado pelo Espírito. Ele fala: conheça as suas obras, conheça o teu amor, conheça a tua fé. Não é maravilhoso? Fico imaginando que falou: conheça o teu amor, conheça a tua fé, conheça a tua perseverança, conheça as tuas obras. Oh, nós somos demais. Só que depois de falar isso tudo, rolou ali um todavia. O todavia é que é o problema. E muitos de nós esquecemos que existe um todavia. Nós recebemos elogios, afagos: você é legal, você é demais, pô, você é um crente, você me ajudou, que bom ter você por perto, você me inspira. E a gente vai gostando desse negócio, e a gente esquece que às vezes a área danificada da nossa vida, ela estraga tudo que a gente faz de bom. Queridos, primeiro alerta é: pare de ouvir apenas quem fala o que você quer ouvir, porque a nossa tendência é ficar perto de quem mente para a gente e fala que a gente só tem coisa boa. Nós preferimos a mentira de quem está perto da gente do que as verdades de quem a gente afastou de perto da gente. E as mentiras que a gente ouve dizendo: você arrebenta, você acontece, você faz, você é isso, você é aquilo. Essas mentiras vão gerando na gente uma sensação de bem-estar, e vai anestesiando a gente para as críticas. Muitas pessoas já não escutam as críticas nem quando vem do púlpito. Muitas pessoas escutam o pastor como se ele fosse apenas aquele que vem aqui e dirige a igreja. Não, não. Você precisa me ver como um profeta na sua vida. Senão, era melhor eu pegar os dons e talentos que o Senhor me deu, montar algum negócio, tentar viver a vida, ganhar um dinheiro, e no domingo eu estava agora assistindo um jogo de futebol, embaixo do cobertor, tomando um açaí, aleluia. Mas não é o meu chamado. Então, por favor, honre o chamado de cada pessoa. Você veio aqui porque Deus queria que você ouvisse uma profecia sobre a sua vida. Receba e viva essa profecia. Meus amados irmãos, nós precisamos entender isso. As obras aqui expressam as condições espirituais
expressam a condição interna, mas também a prestação de serviço externo. Eles tinham muitas obras, mas eles ainda não tinham identificado o quão perto do paganismo eles estavam. Tinha uma mulher, uma mãe, tinha um filho bem feio. Pensa no filho feio. Pensa no moleque feio. Muito feio, muito feio. A mãe dele falava para ele assim: filho, você é lindo. E aí, ele chegava e olhava no espelho e falava: rapaz, nem estou achando esse negócio todo não. Mas minha mãe falou que eu sou lindo. E a mãe fala assim: filho, você é tão lindo, mas tão lindo, que por favor, você não namora uma mulher mais ou menos não. Você só namora se essa mulher for muito linda. E aí o feinho ia nas moças muito lindas. Oh, papá. E as moças muito lindas não davam ideia. E ele virava para a mãe dele e falava: mãe, a moça bonita, ela não quis falar comigo não. Ela falou: não. Os feios resistem aos lindos. E ele acreditou. Sabe qual foi o fim da história dele? Nunca casou. Meus amados, meus queridos, uma das maneiras do diabo iludir alguém é mandar a gente amaciar o nosso ego e falar para a gente coisas que não são verdadeiras. Tem muito feinho casado e bem casado e feliz da vida. Hein? O que é um feio? Não sei, pô. Pensa num feio aí. O que importa é que nós precisamos saber que nós não somos isso tudo, que sempre há coisas para serem ajustadas na nossa vida, e que a gente tem que aprender a ouvir e analisar isso. Segundo lugar, qual o segundo alerta que nós temos do Espírito Santo aqui? O segundo alerta a partir da igreja de Tiatira é o seguinte: a igreja deve sempre carregar um sentimento de desconforto com o que faz, buscando a excelência. A igreja tem que estar desconfortável com o que faz o tempo inteiro. Pastor, quem é a igreja? Você. Você tem que estar desconfortável com o que você faz. O que você fez até hoje, o que você atingiu até hoje, parabéns, mas isso não é o fim. Isto é apenas um ponto de início de uma nova etapa. Olha o que diz o versículo 19: sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. O que foi dito aqui? Que Deus percebeu a evolução da atitude de Tiatira. Tiatira estava fazendo mais obra social, Tiatira estava fazendo mais envio de oferta missionária, Tiatira estava evangelizando mais, Tiatira estava ajudando mais as pessoas. A obra estava bonita, o coração estava no paganismo. O ativismo estava intenso, mas a verdade dentro das pessoas estava se desconstruindo. Mas Deus reconheceu que eles faziam uma coisa e continuavam avançando para fazer melhor. Sabe qual é o problema de muita gente aqui? Que você fala assim: já ajudei na igreja, já liderei, eu já discipulei, eu já liderei célula, já fui líder de classe de escola bíblica dominical, já fiz tanta coisa. Você não é museu. O museu é que fica relatando o passado. Deus não está muito preocupado de ficar conversando agora sobre o que você fez, está preocupado em saber para onde você vai depois de ter feito o que você fez. Essa igreja foi elogiada porque ela estava numa caminhada para frente. Nós aqui precisamos caminhar para frente. Você precisa ser um servo melhor. Não tem cabimento você estar na igreja e não fazer nada. Não tem cabimento: pastor, não me aperta não. Vou apertar com todo amor. Você não pode ficar aqui e não meter um colete e fazer alguma coisa no Kids, na recepção, no trabalho evangelístico, na liderança de uma célula, ajudando numa organização, ajudando na Uniatitude, usando o seu talento para informática, para fazer artes, ajudar o Ministério de Comunicação. Você tem que fazer alguma coisa na igreja. Você não pode só usufruir, não pode. Pastor, mas eu entrego meu dízimo e minha oferta. Legal que você dá o dízimo e a oferta, muito importante, mas não é tudo. Deus quer o seu dom e o seu talento.
Não é normal você também estar aqui e você não contribuir financeiramente com nada. Não é normal. Não, pastor, quem é que faz isso? Eu não sei, eu não fico olhando. Eu não quero olhar, porque se eu olhar eu vou ficar com raiva. Você fica com raiva, não fica? Fala, poxa vida, Deus abençoa tanto uma pessoa, e essa pessoa tem recurso, não ajuda em nada, o outro ali com dificuldade, a vida é muito mais apertada e é fiel. No meu lugar, você não ia ter esse sentimento também? Você ia ter. Então eu não quero ter esse sentimento, eu quero que todo mundo seja tratado igual. Então eu não fico olhando, mas cara, você sabe que Deus está olhando. Não é normal você não convidar ninguém para vir à igreja, não é normal. Não é normal você não ir à célula por qualquer bobagem, a hora de conviver com os irmãos, comunhão com os irmãos, você não vai, e você nunca leva um visitante lá para conviver com os irmãos, e ser abençoado, e receber uma oração, e ter uma bênção. Não é normal isso. Gente, nós não podemos transformar em normalidade uma vida aquém de uma melhoria contínua. Nós temos que melhorar continuamente. Quem está entendendo? Uma igreja nos Estados Unidos, os irmãos fizeram um filme amador, um ajudou o outro, foram lá, filmaram tal, os artistas da própria igreja, os atores e tal, gente, fizeram o filme, foram no cinema da cidade, tinha 9 mil habitantes da cidade, ficaram perturbando, para botar no cinema da cidade, ficaram perturbando, o dono do cinema acabou aceitando, botaram, sabe o que aconteceu? A cidade inteira assistiu o filme, ficou 6 semanas em cartaz. Gente, 6 semanas em cartaz um filme é muita coisa. 6 vezes 7 são 42. Alguns deram até, deu problema agora aí, 6 vezes 7. Mas olha só, 42 dias. 42 dias em cartaz. A cidade inteira foi. E aquele filme evangelizou a cidade inteira. Eu pergunto para você, o que nós podemos fazer para mudar a nossa cidade? O que nós podemos fazer para mudar a escola, para mudar o trabalho onde você está, para mudar o nosso bairro, para mudar o condomínio? O que nós podemos fazer para levar Deus para o coração de todo mundo nessa cidade? O que nós podemos fazer para diminuir a violência nos bairros onde a gente mora? O que nós podemos fazer? Será que nós estamos avançando, pensando continuamente em dar algo melhor a Deus? Terceiro lugar, qual é o terceiro alerta que o Espírito nos dá a partir da igreja de Tiatira? Nenhuma igreja está livre do ataque do espírito de Jezabel. Nenhuma igreja está livre do ataque do espírito de Jezabel. Dá uma olhada no versículo 20, nós lemos assim no versículo 20: no entanto, quanto a você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Quem é Jezabel, gente? Não sabemos se Jezabel era o nome de uma profetisa da cidade, ou se o nome dela era outro, mas Jezabel é como se fosse um apelido, lembrando da Jezabel do Velho Testamento, a mulher de Acabe, que era uma mulher terrível, sanguinária, perseguidora dos profetas de Deus, uma mulher malévola. E existia uma mulher que ou o nome era Jezabel, ou que ela era inspirada na Jezabel do Velho Testamento, uma profetisa sedutora, que ia para as festas, para os almoços promovidos pelas associações comerciais, talvez até bancada por eles, uma profetisa vendida, e tem muito profeta vendido, tem muito profeta por aí, andando em carro de 500 mil, 600 mil, tirando onda aí, porque Deus abençoa não, ele está passando os outros para trás mesmo, está aí armando em cima do povo, fazendo falsas revelações, ou é falsidade, ou é demônio, e o povo de Deus se enganando. O tempo mostra, é só aguardar. Meus amados irmãos, essa mulher tinha pinta de profetisa, jeito de profetisa, falava que nem profetiza, uma endemoniada, diz a Bíblia. E sabe o que estava acontecendo? O povo da igreja ia para a festa, olhava para a profetisa,
começava a admirar a profetisa, e entrava na imoralidade sexual, e comia as comidas oferecidas aos ídolos. Uma coisa é você comer uma coisa oferecida a um ídolo sem saber. Por exemplo, vou numa padaria, eu compro lá um sonho. Não desista dos seus sonhos, se numa padaria não tiver, vai em outra, né? Então, quando eu vou numa padaria, eu não pergunto, vem cá, tu consagrou alguma coisa? Não, eu como e pronto. Sou um servo do Senhor e pronto, como e vou embora. E nada vai me alcançar. Eu sou um abençoado, amém? Você é um abençoado, uma abençoada. Agora, quando você sabe que foi ofertado a um ídolo, foi ofertado, e aí você participa daquilo, aí é diferente. Porque aí você se faz o quê? Você se faz cúmplice daquela adoração idólatra. Naquele momento você abre uma legalidade. Você está participando de algo que no mundo espiritual é horrível, é do mal, é diabólico. Então, se não sabe, mete bronca. Se sabe, ô pai, não, já sei, não quero. Queridos, olha só, essa mulher fazia com que todo mundo fosse nesse caminho. Como é que ela enganava todo mundo? Imitando os dons espirituais. Eu não sei se ela falava em línguas. Eu não sei se ela falava, eis que te digo. Eu não sei. Para aparecer profetisa, tinha que ter gente profetiza. Porque se não fosse gente profetiza, ninguém ia acreditar nela. Quem está entendendo? Falso profeta tem que parecer profeta. Senão é outra coisa, não é falso profeta. Falso remédio é um remédio que parece com outro, só que foi feito de farinha, não tem composto ativo. Falso tênis da Nike é um tênis feito, e o cara bota lá a linguetinha da Nike lá, mas foi feito em outro lugar, não tem nada a ver com a Nike. Então é um falso Nike. Tudo tem que ser falso, tem que ser parecido com. Essa mulher tinha aparência, mas ela é mentirosa. Aí você pergunta assim, pastor, e quando aparece uma Jezabel? Ou quando eu mesmo estou sendo um Jezabel, porque eu também estou tendo atitudes que não são compatíveis com o servo de Deus na igreja. Rapaz, olha, meu irmão, olha que coisa linda, olha como que Deus age até com uma Jezabel. Versículo 21, diz assim, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim aqui, pode vir para o piano aqui. Deixa eu te falar uma coisa aqui, Deus nunca vai desistir de você. Você pode ter feito um monte de palhaçada já, falou besteira, falou mal de sua liderança, falou mal do seu pastor, falou mal da sua igreja, você foi ruim, sabe? Você não foi legal não, você foi ruim. Deus só está esperando você se arrepender para reiniciar a sua história. Você não foi bom para a sua família, você não foi bom para o seu marido, você não foi bom para a sua mulher, você não foi bom para o seu pai, não foi bom para os seus filhos, você não foi bom, você não foi bom. Você acha que, você fica justificando, você fica sempre tentando se defender. Muito ruim você ficar se defendendo o tempo inteiro, que você não vai aprender nem a lição de hoje, vai fazer besteira de novo. Mas existe um Deus que até para Jezabel deu chance de se arrepender. Como é que Ele não dá chance para você? Coisa maravilhosa. Mas ela não quis se arrepender, porque ela queria ter aparência de profetisa, na verdade sendo uma endemoniada. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe qual é a maior flor que existe no mundo? É a Titã-Arum. Ela é uma flor da floresta da Sumatra Ocidental. Essa flor, ela é enorme. A maior que já se teve alcance foi uma de 2,74 m, não é grande? Imagina, 2,74 m, uma flor. E ela é muito bonita, grande e muito bonita. Só tem um detalhe. A Titã-Arum, ela solta um cheiro fedido que nem peixe podre. Num raio de muitos metros, ninguém aguenta ficar, de tanto fedor que a Titã-Arum exala. Assim é a vida de muita gente. Por fora tão bonito, por fora tão grandioso, por fora é admirável, mas por dentro está fedendo, por dentro não está bonito, por dentro está cheirando mal. E você sabe disso. Você sabe para onde estão indo os seus olhos. Você sabe os pensamentos que você tem tido. Você sabe o pouco tempo que você tem dado a Deus.
Você sabe quanto tempo você dá a coisas inúteis? Você não lê um livro, você não lê a Bíblia, mas você assiste um monte de série, você assiste um monte de coisa que não traz nenhum benefício para a sua vida espiritual. Gente, você tinha que ler um livro todo dia, 1 hora pelo menos, 1 hora de desenvolvimento pessoal, e mais um tempo, 1 hora de Bíblia, ou pelo menos 40 minutos de um livro, 1 hora de Bíblia, todo dia. Como é que eu faço isso, pastor? Lê 40 minutos de manhã, meia hora de manhã, e depois você lê mais meia hora, na hora do almoço, 20 minutos, e você vai ler tranquilamente. Você tem que se desenvolver como pessoa, você tem que procurar novas oportunidades de crescimento pessoal, e você precisa da maior fórmula de crescimento, que é a palavra de Deus. Mas não, você não admite, então você fica vivendo de sensações vencedoras. Troquei de carro. Trocar de carro não quer dizer que você é um abençoado, não. Talvez signifique apenas que Deus é misericordioso. Pastor, mas resistir ao pecado é difícil, é muito difícil. Eu estou com 40 anos, eu não casei, como é que eu não vou transar? Sabe o que é muito difícil? Ter um filho com câncer para você cuidar. Sabe o que é muito difícil? Não ter tido muita oportunidade de estudar, ter arrumado um emprego no meio da pandemia, a empresa fechou e você não tem um emprego, e você não é muito bom em empreender, e você não sabe como começar, e você não sabe se vai ter comida para dar para o teu filho amanhã. Isso é que é difícil. Cada um escolhe o que é difícil para si. Os seus desejos não são mais difíceis do que a escassez do básico, do necessário, saúde e alimento. Difícil é um homem ter 3 filhos com a mulher, um belo dia a mulher sumiu, ele chega em casa e não encontra a mulher, como uma ovelha que eu tive. Por que você fica falando que é difícil seu desejo e sua pecaminosidade? Quando muito mais difícil é enfrentar esses desafios da vida. Hoje, um casal me procurou, segundo os médicos, o neném, ele não vai viver muito tempo se nascer, ele tem muitos problemas, teve médico que sugeriu até o aborto. Que decisão difícil, né? Um casal de Deus, casal servo do Senhor, que decisão difícil. Isso é que é difícil, mas não, nosso desejo carnal se torna o nosso difícil, e a gente esquece quanta dor e quanta luta muita gente do nosso lado está enfrentando. Em último lugar, qual é o último alerta que o Espírito nos dá como igreja hoje? O maior desafio da igreja não é aprender mais, mas viver o que já se aprendeu. Seu maior desafio não é aprender mais Bíblia. Claro, tem que aprender sim, tem que crescer, tem que avançar, mas o seu maior desafio é viver o que você já aprendeu. Você já sabe o que é certo e o que é errado, você já sabe o que você deve fazer, você já sabe qual é a prioridade que você deve ter na sua vida, você já sabe ou não sabe? Sabe! Você sabe amizades que não valem a pena para você, você sabe quando você está perto de certas pessoas, quais são as conversas e que vida que você passa a levar, você sabe. Você sabe quais são as suas amigas que te incentivam a não tratar bem o seu marido. Você sabe quais são os conselhos que te deram, que faz você se tornar uma feminista dentro do seu lar, feminista dentro do lar, ou machista dentro do lar, os dois istas vira vigarista e é tudo uma porcaria. Não pode ter feminismo e machismo dentro de casa, tem que ter amor, compreensão, diálogo, carinho, perdão, respeito. Pelo amor de Deus! Pastor, vou fazer um curso para ter mais conhecimento da Bíblia. Legal, maravilhoso, tem que fazer mesmo, ótimo, excelente. Agora o grande problema é que a gente não está querendo viver o que a gente já sabe. A gente está achando que um belo dia a gente vai aprender alguma coisa que vai virar a chave da nossa vida. O que vai virar a chave da sua vida é a posição que você vai tomar com o que você já tem. Olha o que diz o versículo 25, diz assim: apeguem-se com firmeza ao que vocês têm. Não é saber mais, é se apegar ao que você tem.
se apegar ao conhecimento, se apegar à instrução, se apegar às experiências que você já tem e tomar decisões sábias. Sabemos que temos que ser menos apegados ao dinheiro, mas quantos idolatram o dinheiro? Sabemos que temos que ser mansos, mas quanta confusão se instala nas nossas casas. Sabemos que temos que ter vida devocional, mas quantos que só sabem quem morreu na Casa de Papel? A Tóquio morreu. Sabe tanto de série, mas não sabe quem foi Diótrefes, não sabe quem foi Gaio, não sabe quem foi Dorcas, qual era a profissão dela, não sabe qual era o nome do general de Davi, e o que ele fez de bom e de ruim, não sabe as histórias da Bíblia, as narrativas incríveis, que nos fazem aprender lições de forma muito prática, para que a gente tenha uma vida melhor. Não sabe, mas sabe tudo da série, sabe tudo do Big Brother do mal. Queridos, nós temos que nos arrepender, porque sem arrependimento não tem perdão, e sem perdão não há intimidade com Deus. Se nós tivermos intimidade, nós vamos falar como Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça e a vide não deu seu fruto, todavia me alegrarei no Senhor. A gente vai prevalecer sobre o dia mal, a gente vai tripudiar do dia mal e falar: se a teste eu passei. Quem crê nisso? E aí, o que vai acontecer se a gente viver essa vida? Duas promessas. Primeiro, nós vamos ter autoridade sobre as nações, junto com o nosso Deus. É o que diz o versículo 26, ele vai dizer assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Um dia nós vamos reinar com Jesus, num reino novo. Quando ele voltar, nós vamos reinar com ele num reino novo, que não vai ter juiz corrupto, não vai ter político safado, não vai ter violência de facção, não vai ter desrespeito entre as pessoas na rua. Não, um reino justo, e você vai reinar com o Senhor. A segunda promessa que ele faz está logo abaixo no versículo 28, quando diz assim: e lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Sabe que a estrela da manhã é o próprio Cristo, ou então a salvação de Cristo. Tem duas interpretações. Ou seja, o Senhor está prometendo: eu vou te dar a presença de Cristo para você viver, e eu vou te dar a eternidade para você continuar vivendo com Ele. Não é maravilhoso? O Deus Todo-Poderoso está aqui, declarando sobre a tua vida um novo tempo, declarando sobre a tua vida uma nova história, declarando que você é a menina dos olhos de Deus, declarando que você tem que romper os lacres da sua vida, que você tem que avançar, que você tem que empreender, que você tem que acreditar, mas que você tem que ser santo, puro, reto, cheio de Deus, autoridade de Deus, vivência de Deus. Mas você que tem que decidir. Que você decida hoje, que você mude o rumo da sua vida hoje, no nome de Jesus. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça. Eu queria perguntar: quantas pessoas aqui, vindo à igreja nessa noite, foram tocados pelo Espírito de Deus? E você fala: eu tenho que tomar uma posição com Jesus hoje, eu tenho que viver para Ele a partir de hoje. Você quer fazer isso? Talvez você diga: eu nunca fiz um acordo, uma aliança com Jesus de verdade. Eu quero fazer. Então, onde você está, eu quero te ajudar nisso. Eu quero que você repita uma simples oração. Ninguém precisa ouvir. Você vai falar no seu coração. Mas você vai tomar um posicionamento hoje com Jesus. Amém? Você vai começar uma nova história hoje com Jesus. Você vai reinar com Ele nessa vida e por toda a eternidade. Repete comigo a simples oração no seu coração. Diz assim: Santo Deus, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado pela tua presença nesse lugar. O teu Espírito está falando comigo. Obrigado, Senhor. Pai, eu quero sair daqui diferente. Eu quero entender tua vontade e seguir os teus planos para a minha vida. Perdoa o tempo que eu não quis te ouvir, de verdade.
mas eu agora acredito que a melhor fase da minha vida está começando hoje, que eu estou entregando a minha vida a Jesus. Escreve meu nome no livro da salvação, me dá a vida eterna, me dá da tua paz, em nome de Jesus, amém.